1 Tessalonicenses 4. Que o Espírito Santo nos ajude no entendimento dessa mensagem. Ore e fale com Deus. Começando no versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ore e busque para entender o que Deus tem para te ensinar através desses versículos. Eu vou te ajudar com algumas pontuações do texto. Você vê que no versículo 1, Paulo elogia a igreja por estar cumprindo aquilo que foi ensinado, mas ele faz um alerta para que eles continuem cumprindo tudo aquilo que foi ensinado, segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos de Deus. É importante que estejamos sempre alertas àquilo que Deus quer que nós façamos a cada dia. Depois, ele vai falar sobre a santificação, no versículo 3. Eu gostaria de colocar duas coisas importantes. Um é o desejo secreto de Deus, o outro é o desejo revelado de Deus. O desejo secreto de Deus, nós não temos acesso antecipado a ele, a esse desejo, os desejos secretos de Deus. Depois que eles acontecem, nós olhamos para trás e confiamos que foi o melhor. Já o desejo revelado de Deus é a própria Bíblia, a palavra de Deus revelada. E essa nós temos acesso todos os dias. Quer saber os desejos de Deus para você? Leia a Bíblia. Muitas vezes estamos buscando, querendo saber o oculto de Deus, enquanto deixamos de lado exatamente o que Ele quer que saibamos, a palavra revelada. Preste atenção em Deuteronômio 29, diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Pare
Pare de ficar querendo encontrar o oculto de Deus, o que não foi revelado, e aproveite o que foi revelado para nós, o que Deus quer que realmente nós saibamos. Essa é a palavra de Deus. Isso pertence a nós e está em nossas mãos para que cumpramos todas elas. Então, o que Deus quer que nós saibamos? Paulo diz aqui no versículo 3 o seguinte: pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Qual é a vontade? Ele fala: a vossa santificação. Meu irmão, minha irmã, santificação. Antes de tomar qualquer decisão, reflita se aquilo contribuirá para a sua santificação. Antes de qualquer decisão, avalie que irá trazer mais benefícios para a sua vida espiritual. É isso que Deus quer. Aqui, nos próximos versículos, Paulo vai abordar o comportamento sexual. Então, lá no final do versículo 3, ele fala: vos abstenhais da prostituição. No versículo 4 e 5, ele fala que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação. No 5, não com desejo de lascívia, como os gentios. E aí ele vai falando. Então, é importante a gente saber que era normal na cultura pagã dos Tessalonicenses a infidelidade conjugal, principalmente para os maridos. Era quase que uma norma trair a mulher. Até em seus rituais religiosos havia corrupção sexual. Por isso Paulo está fazendo essa alerta. No versículo 5 ele fala não com o desejo de lascívia. Lascívia é quem é dado à sensualidade. Ele faz um alerta para que os tessalonicenses se santifiquem. No versículo 7, Paulo ele reforça que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, lá no finalzinho. Voltando no versículo 6, Paulo fala que contra estes pecados, saiba que Deus é o vingador. No final do versículo 6, é o vingador. E lá no versículo 8, ele diz que quem rejeita essas coisas, quer dizer, a pureza, o se santificar, então rejeita o próprio Deus. Somente através da ação do Espírito Santo podemos nos santificar e refletir a imagem de Cristo. Por isso, peça a Deus, clame a Ele, para que assim possamos nos santificar dia após dia para a glória de Deus.